Oi, oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. Por mais que nós já estejamos em 2025, esse tema ainda é um pouco polêmico. E algumas pessoas ainda têm vergonha de falar sobre esse tema, que é a menstruação. Embora seja a coisa mais normal do mundo, ainda tem gente por aí que não gosta de falar sobre esse assunto. Mas se você que tá vendo esse vídeo é um menino, um moleque, sei lá, que não tem o menor interesse nesse assunto, fica aí no vídeo, na moral, que no final do vídeo eu vou falar uma coisinha pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo, meninas, o relato da sua primeira menstruação. Por mais que seja uma coisa super normal da vida de uma menina, de uma mulher, tem algumas pessoas que ainda têm vergonha de falar sobre esse assunto. Eu tive a sorte grande de que a minha mãe sempre foi muito comunicativa comigo sobre isso. Ela me dizia que em algum momento, quando eu tivesse entre 10 a 12 anos, eu iria começar a menstruar todo mês e que por conta disso, eu iria ter que começar a usar absorvente. Minha mãe também dizia que a menstruação não tem aviso, então ela pode vir literalmente do nada. O corpo dá uns avisos antecipados, mas a gente acha que são só sintomas normais que a gente pode sentir no dia a dia. Dor de cabeça, dor no corpo. A gente não desconfia, mas quando a gente vai ver, a gente já tá menstruada. E por conta da menstruação vir literalmente do nada, sem aviso prévio, eu tava com muito medo disso acontecer em algum momento que eu não estivesse preparada pra lidar com essa situação. Eu confesso que eu tava com medo de eu, sei lá, menstruar na escola, no meio da rua e não ter o apoio da minha mãe naquele momento. Eu não vou lembrar exatamente a idade e o ano que eu menstruei. Eu só sei que foi uma viagem de Natal que eu fiz pra casa dos meus avós. Após um longo dia explorando o sítio dos meus avós, ajudando a minha avó a colher ovo das galinhas, olhar o meu tio ordenhando as vacas, eu voltei pra casa da minha avó e fui direto tomar banho. Eu tava lá toda supimpa, tomando banho, passando shampoo na cabeça, e depois de enxaguar o meu cabelo, eu olhei pra baixo e vi uma cena assustadora. Algo vermelho vivo estava descendo das minhas pernas e indo pro chão. O chão tava vermelho e eu fiquei extremamente assustada porque naquela hora eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eu lembrei do que minha mãe falou sobre a menstruação. Mesmo suspeitando que aquilo fosse menstruação, eu tava mega assustada e comecei a chorar no banho. E no meio do choro, no meio do desespero, eu resolvi chamar minha mãe. Mãe! O que foi? Não tem toalha aí dentro? Pera aí que eu já vou pegar. Vem aqui dentro, eu acho que aconteceu um negócio. O que foi que aconteceu? Meu Deus, você já menstruou? O quê? Mas já? E agora? O que eu faço? Ó, calma. Termina de tomar banho e me espera aqui no banheiro. Eu vou pegar sua roupa e vou pegar um absorvente pra você, ok? Eu terminei de tomar banho e fiquei esperando minha mãe trazer minha roupa e o bendito do absorvente. E naquele momento que estávamos somente nós duas no banheiro, ela me explicou e recapitulou pra mim o que era menstruação e como que funcionava. A partir de agora, você vai começar a menstruar uma vez no mês. E consequentemente vai ter que ficar bem atenta aos sinais do seu corpo e da sua personalidade. Porque antes da menstruação descer, o nosso corpo dá sinais de que nós estamos prestes a menstruar. Os sintomas podem ser variados: dores de cabeça, cólica, dor no corpo. Você pode ficar mais estressada do que o normal, pode ficar mais sensível do que o normal. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Depois de eu e minha mãe conversarmos profundamente sobre esse assunto, chegou a parte mais constrangedora quando você menstrua: a notícia pros parentes. Eu tive que lidar com a minha mãe contando pra meio mundo de que eu tinha virado mocinha. E uma dessas pessoas pra quem minha mãe contou foi a minha tia. Nós tínhamos ido pra casa dela em um dos dias que estávamos viajando na casa da minha avó. E eu estava lá no momento exato em que minha mãe estava contando pra minha tia sobre eu ter menstruado pela primeira vez. E depois da minha tia receber essa bela notícia, ela olha pra mim e diz o seguinte: olha só, você já virou uma mocinha. Você sabia que agora que você pode menstruar, significa que você também pode engravidar? Depois que ela falou isso, eu saí de mansinho e entrei pra dentro da casa dela, fingindo que eu não tinha escutado aquilo. Agora que eu tinha virado uma mocinha, eu tinha que ficar bem atenta e ser bem cuidadosa quando eu fosse menstruar. Eu sempre levava uma bolsinha de emergência, aonde eu colocava um pacote de absorvente e uma calcinha reserva, porque né, a gente tem que sempre estar preparada para um momento inesperado como esse. Junto com essa bolsinha de emergência, eu também sempre levava alguns remédios para dor e para cólica, porque pode haver momentos em que a gente vai em um ambiente onde não tem farmácia por perto, então é sempre bom a gente já ter o nosso remedinho para caso a gente comece a ficar mal, com cólica e com dor no corpo. Antigamente eu não usava, porém hoje em dia eu uso com muita frequência, que é um aplicativo de ciclo menstrual. Pois baixando esse tipo de aplicativo, você consegue prever quando que será a sua próxima menstruação. Então isso ajuda muito. Caso você, garotinha, não sabe qual que é a idade certa que vem a menstruação, ela vem entre os 11 e 12 anos. Mas tem casos que ela pode vir mais cedo, entre os 9 e 10 anos, ou talvez mais tarde, depois dos 12 anos. Independente se a sua menstruação chega cedo ou tarde, é sempre
sempre bom ir no médico ou numa ginecologista para você tirar as suas dúvidas sobre tudo a ver com a menstruação. Também pode haver casos de algumas meninas terem cólicas muito fortes, tipo, muito mesmo, ao ponto de você não conseguir levantar da cama de tanta cólica. Se esse for o seu caso, eu recomendo que você vá no médico novamente e explique a situação, explica que você tá tendo muita cólica, que você não consegue fazer nada do seu dia por conta disso. Lembra que eu falei que eu queria falar com vocês, meninos? Pois bem, esse momento da vida de uma menina é um momento muito sensível e que ela está com os sentimentos à flor da pele. E se você fica zoando a menina por ela tá andando com absorvente na mão ou se ela tá com o short manchado, não fica zoando ela não, você só vai estar sendo um extremo babaca. Por que ao invés de você ser um menino sonso e chato, você não seja um menino cavalheiro e educado e ajude a menina quando ela tá nesse momento? Se você vê que ela tá com o short manchado, ofereça sua blusa pra ela cobrir o short. Ou se você vê que ela tá na sala, tá com o absorvente na mão e tá com vergonha de pedir pra professora, conversa com ela, fala que ela quer ir no banheiro resolver um problema feminino, que provavelmente a professora vai entender. E meninas, não tenham vergonha. Isso é uma coisa comum, acontece com literalmente todas as mulheres. Aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a sua irmã, com todas elas. Depois de já ter contado o relato da minha primeira menstruação e dar algumas dicas para as meninas que entraram nesse período e falar para os meninos serem cavalheiros com as meninas nessa situação, vamos contar agora de alguns momentos e alguns perrengues que eu passei quando eu tava menstruada. Por eu estar menstruada, talvez eu possa ter usado isso como desculpa pra ir embora da escola. Teve um dia que eu tava jogando Minecraft com a Izzy e com o Max, e nesse dia eu tinha acabado de menstruar. Aí no meio da chamada eu disse o seguinte pra eles: mano, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tomar meu remédio pra dor, e aí eu vou ficar com tanta cólica, tanta dor, que eu não vou conseguir nem acordar amanhã, porque eu vou estar com tanta cólica. Minha mãe vai ver minha cara de coitado e vai falar: não, filha, pode ficar em casa hoje, você está com cólica, está muito dolorida, pode ficar em casa. E aí não vou ter que acordar cedo e ir pra escola. Pra quê? Minutos depois, eu estava começando a sentir cólica, e eu pensei assim: não, eu vou aguentar até o final. Tudo isso pra eu não ter que enfrentar aquela bendita aula de física. Pouco tempo depois, eu me encontrava gemendo de dor e não aguentando mais de tanta cólica. Aí não deu, né, gente? Eu tive que tomar meu remédio de dor, porque senão era dali pro caixão, de tanta dor que eu tava sentindo. Mas enfim, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!